Continuar a termodinâmica agora. A gente vai continuar com vários vídeos de exercícios, tá? Daí eu vou fazer vídeos pequenos, cada exercício, mas dentro desses exercícios a gente vai comentar a segunda lei da termodinâmica, vamos lembrar de máquina térmica, vamos lembrar de refrigerador, como funciona cada um, tá? Vamos falar disso para vocês e mostrar exercícios em cima. Então a gente vai fazer uma série de vídeos agora sobre termodinâmica. Para entender bem, para conseguir fazer bem, é legal assistir todos os vídeos, tá? Então vamos lá. Primeiro, em termodinâmica, a gente vai resolver uma questão usando aquilo que nós aprendemos na aula passada. O que a gente aprendeu, né? São as nossas ferramentas, né? PV igual a NRT, tirar o amargamente daqui, PV igual a NRT, pivete, né? Lembrando, se o volume é constante, P e T são diretamente proporcionais. Se pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se temperatura é constante, lei de Boyle-Mariotti, pressão e volume são inversamente proporcionais. Energia interna anda junto com temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura. Trabalho, volume, trabalho, volume, trabalho, volume, trabalho, volume, e a primeira lei da termodinâmica, que, a grosso modo, podemos traduzir. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Princípio do restaurante universitário. Tendo essas ferramentas, a gente consegue resolver as questões, mas tem que ser organizado, tá? Então, vamos ser práticos nas questões. Olhem só, vamos lá. Primeiro, a UFSC, um sistema constituído por uma certa massa gasosa, sofre 4 transformações sucessivas, de A para B, de B para C, de C para D e de D para A, conforme mostra o diagrama PV na figura. É um gráfico de diesel, né? Motor a diesel, sim. Que a gente vai começar, a gente vai falar das máquinas térmicas para os senhores, porque então a gente está fazendo questões teóricas, mas vamos colocar essas questões no dia a dia daqui a pouco, né? O exemplo clássico de uma máquina térmica é o motor 4 tempo, o ciclo de Otto, tá? Que a gente vai falar para vocês também, mas vamos resolver essa questão. 0,1. Na transformação de A para B houve diminuição da energia interna do sistema. Na transformação de A para B o sistema absorveu o calor do meio ambiente. Não houve variação de energia interna do sistema na transformação BC. Na transformação CD não houve realização de trabalho e a energia interna do sistema diminuiu. Na transformação DA o sistema absorveu o calor do meio externo. Na transformação AB o calor que o sistema absorveu foi maior do que o trabalho que ele realizou. E a energia, 64, a energia interna do sistema do estado C é menor do que o estado A. Vamos ver cada item, tá? Sempre fazendo a análise que a gente aprendeu e usando as ferramentas. Vamos lá? 0,1. Não houve transformação. Na transformação AB, não houve diminuição da energia interna do sistema. Então aqui nós temos a transformação de A para B. Vamos analisar? É um gráfico PV. Gráfico PV, eu coloco pivete. Daí eu não vou errar. Vamos lá? Lembrando, o volume anda sempre junto com o trabalho. Temperatura, energia interna. Somos dois, é calor. É uma coisa que vai sempre te ajudar. Então, ó, de A a B, pressão. Aumenta, diminui ou é constante? Constante. Volume, ó, volume está no eixo X, na horizontal, ó, de A para B o volume aumenta. Mas lembra, pivete, pressão constante, volume e temperatura diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente, a temperatura também aumenta. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se a temperatura aumenta, a variação de energia é positiva. Soma mais, a quantidade de calor é positiva. O sistema ganhou calor ou perdeu calor? Ganhou. Endotérmica, mas já está resolvido. Ó. Na transformação AB, houve diminuição da energia interna? Não. A variação de energia interna é positiva, então houve um aumento, um acréscimo na energia interna. O item é falso. Errou rude, errou feio. 0,2, né? Na transformação AB, o sistema absorveu o calor do meio ambiente. De novo, ó, na transformação AB, nós já fizemos lá o pivete, né? Volume anda junto com trabalho, temperatura e energia interna, somos dois, eu tenho calor. Pressão constante é a mesma, né? Volume aumenta, volume e temperatura no pivete diretamente proporcional. Se o volume aumenta, trabalho positivo, variação de energia interna vai ser positiva porque a temperatura aumenta, mais. Uma reação endotérmica na transformação AB, o sistema absorveu o calor do meio. Endo, calor positivo, calor é dinheiro, eu ganhei, ele absorveu. Realmente, é verdadeiro. Então, se você olhar os vídeos anteriores e colocar o pivete, você não erra. Vamos lá, ó. 0,4. Não houve variação da energia interna do sistema na transformação BC. Então, vamos lá, BC é pivete. Volume anda junto com o trabalho, temperatura e energia interna, somos dois, eu tenho calor. De B para C, ó, descendo, a pressão diminui. Ó, de B para C, ó, o volume vai indo para a direita. Então, o volume de B para C faz o quê? Aumenta. Mas está em cima de uma isoterma. Mas vamos verificar se é uma isoterma? Olha só, vamos fazer PV
Vamos usar pivete no ponto B. P vale 4 vezes V, 3, vai dar 12. No ponto C, 4 vezes 3, 12. Realmente, se o PV é igual, as temperaturas são iguais. Pivete em B tem que ser igual em pivete em C. Então, isso aqui, sendo uma hipérbole, sendo que eu tenho esses produtos iguais, é uma hipérbole equilátera. Então, sim, é uma isoterma. A temperatura vai ser constante. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Temperatura constante, a variação de energia interna é igual a zero. A variação de temperatura é zero, a variação de energia interna é zero. Mais zero, a quantidade de calor é positiva. Ó. Não houve variação de energia interna, não houve. Né? Do sistema na transformação BC, ó, variação de energia interna igual a zero. A questão é verdadeira. Então, gente, não tem como errar se você colocar o pivete. Olha só, 0,8. Na transformação CD, tá aqui a transformação CD, não houve realização de trabalho e a energia interna do sistema diminui. Vamos ver? Pivete. Volume anda junto com quem? Trabalho. Temperatura, energia interna. Somos dois, calor. Tem que lembrar os vídeos anteriores. Então, vamos lá. De C para D, de C para D, de C para D. A pressão? Isso, diminuiu. De C para D, olha, como o volume é o mesmo, 4,4 litros, o volume é constante. Só que se o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente ou inversamente? Esqueceu, né? Vai olhar o pivete. Tá? Charles, Gay-Lussac, pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se a pressão diminui, a temperatura também diminui. A variação de energia interna é negativa e o trabalho é igual a zero. 0 mais menos vai dar um valor negativo, né? 0 mais menos 10 vai dar menos 10. Na transformação CD, não houve realização de trabalho. Realmente não houve. E a energia interna do sistema diminui. Realmente, ó, a variação de energia interna é negativa, ela diminuiu. É verdadeiro. Então, colocou pivete, você não erra. Olha a próxima. Na transformação DA, o sistema absorveu o calor do meio externo. Então, aqui nós temos pivete, né? O volume anda junto com o trabalho, temperatura e energia interna, sempre eu repeti isso, somos dois, eu tenho calor. Então vamos lá, de D a A, daqui a pouco eu marco, de D para A. Olha como ele vai subindo, a pressão, ela aumenta de D para A, de D para A. Olha o volume em D é 4, o volume em A é 1,5, ou seja, o volume diminuiu. E é realmente uma isoterma, né? Uma hipérbole equilátera, então a temperatura é constante. Né? Faz aqui ó, o produto, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, se o volume diminui, trabalho negativo. Se a temperatura é constante, variação de energia interna é igual a zero. Menos mais zero vai dar menos. Calor é dinheiro. Se eu tenho calor negativo, quer dizer que eu perdi dinheiro, eu perdi calor, uma reação exotérmica. Ó. Na transformação DA, o sistema absorveu o calor do meio? Não. Ele cedeu o calor para o meio, ele deu calor. Calor é negativo, ele perdeu o calor. Então, é falso na transformação de D para A. Olha a próxima, 32. Na transformação AB, mais uma vez a transformação AB, o calor que o sistema absorveu foi maior que o trabalho que ele realizou. Pivete. Volume anda junto com o trabalho, temperatura e energia interna, somos dois, eu tenho calor. De A para B, pressão constante. De A para B, volume aumentou. Volume e temperatura são diretamente proporcionais, então a temperatura também aumenta. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se a temperatura aumenta, a variação de energia interna, positiva. Mais, o calor é positivo. Tudo bem, é endo. Mas olha o que está perguntando. O calor que o sistema absorveu foi maior que o trabalho? Sim, ó. Calor... Lembra da primeira lei da termodinâmica? É trabalho mais variação de energia interna. Então o calor vai ser a soma desses dois. Então o calor vai ser maior do que só esse sozinho e também vai ser maior que só esse sozinho. O calor é igual ao trabalho mais alguma coisa que é igual à variação de energia interna nesse processo. E então sim, o calor que o sistema absorveu, reação endotérmica, foi maior que o trabalho que ele realizou. Porque o calor que ele absorveu é o trabalho mais a variação de energia interna. É só colocar a primeira lei da termodinâmica. É verdadeira. E 64. A energia interna do sistema no estado C é menor do que no estado A. Lembra, energia interna anda junto com quem? Temperatura. Energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura. Quem tem maior temperatura tem maior energia interna. Ó, o ponto C está em cima de uma isoterma que está mais distante dos eixos PV do que a isoterma onde se encontra o ponto A.
Ou faz, ó, faz o pivete aqui, ó. 3 vezes 4 vai dar 12. Aqui, ó, vai dar 4 vezes 1,5, que é menor que 12. A temperatura em C é maior que a temperatura em A. Quanto mais acima a isoterma estiver, maior vai ser a temperatura dessa isoterma. A temperatura dessa isoterma é maior que essa. Então, se a temperatura de C é maior do que a energia interna em C é maior que a energia interna em A, e não menor. Então, o item é falso. Tranquilo? Então, você viu que se você usar o pivete, você não erra nunca. Classifica a questão para mim. Fácil, médio ou difícil? Ela foi considerada de nível difícil, mas não é. É só você se preparar da maneira certa, da maneira correta. Beleza? Foi um prazer dar aula para vocês. A gente vai voltar mais em vídeos agora, tá? Falando ainda de termodinâmica. Eu vou colocar vários vídeos hoje ali de termodinâmica. Valeu? Tchau, tchau.